Tu já orou de manhã e perdeu a paciência antes do café terminar? Tu já leu a Bíblia essa semana e foi extremamente grossa com alguém que não merecia? Tu já saiu de um momento de oração sentindo que estava super bem e em menos de uma hora tu estava reagindo do mesmo jeito de sempre? Eu sei que sim, porque isso não é fraqueza. Isso é um ponto muito honesto de toda a jornada espiritual. E é sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje a nossa conversa vai ser extremamente honesta. Queridão, queridona, nos últimos 2 episódios a gente falou sobre presença, sobre como muitas vezes não é falta de tempo com Deus, é falta de presença no tempo que tu já tem, e sobre como Deus não entra só no silêncio, Ele entra na tua rotina. Mas hoje eu preciso ir num lugar um pouquinho mais desconfortável, porque presença não é só sobre os momentos tranquilos. Presença é testada, principalmente nos momentos desafiadores. E é exatamente aí que a espiritualidade mostra o que ela realmente é. Deixa eu te perguntar algo direto. Como tu está fora do momento de oração, no trânsito? Com o filho que não para de chamar, com o colega que te irrita, com o imprevisto que bagunçou tudo, com a pessoa que te desrespeitou e tu precisou decidir o que fazer em 3 segundos. Porque ali, o que está presente? Existe uma separação que a maioria das pessoas mantém sem perceber. De um lado, a vida espiritual, a oração, a leitura, o culto, o devocional, os momentos em que tu te sente conectada. E do outro lado, a personalidade do dia a dia. A forma como tu reage quando algo dá errado, o tom que tu usa quando tá cansada, o que tu faz com a raiva, com a frustração, com a decepção. E as duas coisas vivem em universos paralelos, como se o jeito que tu reage não tivesse nada a ver com a tua fé. Mas tem. Espiritualidade integrada não é a que produz boas experiências espirituais. É a que vai mudando aos poucos a maneira como tu existe no mundo. E se a tua maneira de existir ainda é basicamente a mesma, vale perguntar o que exatamente está sendo transformado nas tuas práticas espirituais. A irritação pequena, não a explosão. O suspiro pesado quando alguém te interrompe, a rispidez que aparece quando tu está com pressa, a resposta curta quando não quer ser questionada, a energia que muda o ambiente quando tu chega de um dia difícil. Isso não surgiu do nada. É o que aparece quando o nosso reservatório interno está baixo. Quando tu está operando no limite. Quando existe algo não resolvido que tu está carregando há mais tempo do que deveria. E sabe o que isso significa? A tua espiritualidade aparece mais na irritação do que na oração. Porque na oração tu escolhe estar ali. Nada te desafia, mas na irritação, ali, naquele momento exato, o que é que está lá contigo? Reação não é caráter, mas revela o que está sendo formado aí dentro.
eu preciso pausar aqui para algo muito importante. Esse episódio ele não é uma condenação. Não é sobre ser menos espiritual porque ainda reage. Reação não define quem tu é, mas ela revela onde a transformação ainda não chegou. O teu ponto fraco, sabe? Tendãozinho de Aquiles, aquilo que eu chamo de oportunidade de transformação, oportunidade de mudança. E esse é o lugar onde a espiritualidade precisa agir. Não é no altar, é ali, naquele gatilho, naquela situação, com aquela pessoa desafiadora. Existe uma diferença importante. Reação é o piloto automático da emoção. É o que sai antes de tu pensar. É o padrão antigo que se ativa quando algo te aciona. Resposta é diferente. É a escolha consciente de como agir a partir do que tu sente. E a diferença entre os dois não é fingir que não sente. Não é espiritualizar o que é humano. É incluir uma fração de segundo de consciência. Uma pausa. Um respiro quase imperceptível. É interno, mas é ali que a transformação real acontece. Guarda uma consciência. Espiritualidade não é o que tu sente quando tu ora. É quem tu tá te tornando enquanto tu tá vivendo na vida real. E antes de encerrar esse episódio, eu preciso mudar o tom. Porque esse episódio, ele poderia terminar como uma acusação, né? E não é isso. Aqui o convite é de curiosidade. Quando tu reage de um jeito que tu não gosta, ao invés de fingir que não aconteceu ou entrar numa espiral de culpa, mau humor, enfim, tenta uma terceira via. Fica curiosa. O que está acontecendo em mim nesse momento? O que eu estou precisando dizer que eu não estou dizendo? O que esse momento revelou que ainda está ecoando aqui dentro e não estou percebendo? Porque tu não pode transformar o que tu não quer olhar. E meu amor, nunca esquece. Deus não tem medo da tua sombra. Só tu tem. Essa semana, escolhe uma situação em que tu reagiu de um jeito que tu não gostou. Não a versão que tu contaria para alguém, tá? Quero a versão real. E faz 3 perguntas. O que eu estava sentindo antes da situação acontecer? O que ela ativou em mim? E por que aquela situação me acionou tanto? O que eu gostaria de ter feito diferente? Não para me punir, mas para entender quem eu quero ser. Entendeu? Desligar o piloto automático. Isso é presença. E a gente pode começar fazendo isso no passado, avaliando momentos em que eu não estava presente e apenas reagi. Queridão, queridona, esses momentos, a verdadeira transformação, ela não acontece do dia para a noite. Mas nós precisamos estar dispostos a olhar e nos reposicionar. Vamos à nossa oração? Pai, me ajuda a ser honesta comigo. Não só os momentos bonitos, mas os momentos em que eu reajo antes de pensar. Os momentos em que o cansaço fala mais alto. Nos momentos em que eu não fui quem eu queria ser. Não me deixa fugir disso, Pai, sem autorresponsabilidade. Me ajuda a ficar curiosa, a olhar com compaixão e a entender que a transformação acontece exatamente ali,
nos lugares que eu mais gostaria de ignorar. Me ensina a ser grata, Pai, até pela irritação, porque ela também vai apontar o caminho. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, a tua espiritualidade, ela não mora nos momentos em que tu tá bem. Ela mora no que tu faz quando tu tá mal. E esse é um território mais fértil que existe pro crescimento real. É quando eu dou espaço e eu integro tudo o que eu sou, luz e sombra. Isso é espiritualidade na prática. É nos tornarmos Deus em ação. Porque se a gente ficar só na teoria, se a gente ficar só no pensamento, sem viver a espiritualidade e ser a espiritualidade, tu entende que fica distante, não é palpável. Agora, quando nós somos coerentes e nós vivemos conforme acreditamos e em quem cremos, as coisas mudam. Certo, queridão? Certo, queridona? Muito obrigada por ter chegado até o final desse episódio. Eu desejo que o teu dia seja lindo. E lembra que todos os dias às 7h07 tu tem um encontro marcado aqui comigo. Ah, e se tu ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário e deixe o teu like. É muito importante. Certo? Te vejo amanhã. Fica bem. Beijo!